Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos. Começa agora Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O tema abordado no programa de hoje será Vida após a Vida. A vida se extingue com a morte do corpo físico? Se a morte é o fim da vida, como explicar a eternidade? O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre esse assunto? Quem vai conversar conosco sobre o tema de hoje é a professora Sandra Borba. Sandra é vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, palestrante, escritora, articulista. Em suma, é uma mulher de múltiplos talentos. Bom dia, Sandra. Bom dia, Nila. Bom dia a todos os telespectadores da TV União. Primeiramente, dizer que agradeço aí os múltiplos talentos, né? Estamos procurando desenvolver um ou outro, pouquinho, e de fato o tema, acreditamos, muito importante. Vamos conversar sobre ele. Sandra, na verdade, a crença na vida após a vida não é exclusividade, não é especificidade do Espiritismo. Várias doutrinas religiosas também pregam a sobrevivência do espírito. O que é que então distinguiria? O que é que faria diferença entre a maneira do Espiritismo encarar essa temática e as diversas crenças religiosas? De fato, o seu pensamento está correto, né? Todas as religiões que têm por princípio a existência do espírito, elas geralmente consideram também a sobrevivência do espírito após a chamada morte do corpo físico. Nós poderíamos usar uma classificação, então, dizendo que são religiões espiritualistas, né? Não é uma redundância, né? Mas porque existem religiões, algumas poucas, mas que não cultuam, inclusive, esse sentido de espiritualidade e imortalidade. Mas as tradições religiosas, de modo geral, elas são espiritualistas porque entendem que existe no homem algo além da sua formação biológica, além da sua dimensão material, acreditando então que existe o espírito, alguns chamam de alma, qualquer outro nome que seja, e que este princípio, esta individualidade, ela então continuaria a existir após a morte do corpo físico. O que distingue um pouco a visão do Espiritismo é que o Espiritismo não apenas acredita, não apenas preconiza a existência e a sobrevivência do espírito, mas também que esse espírito, ele existe antes do próprio nascimento, ou seja, a anterioridade da existência do espírito, haja vista que nós somos pessoas que admitimos a reencarnação como um princípio básico da doutrina espírita. Então, em dado momento, nós encarnamos, ou seja, tomamos o corpo, o princípio espiritual, atingindo ao estágio hominal, encarna e sucessivamente reencarna tantas vezes quantas forem necessárias até que ele atinja aquilo que entendemos ser o processo de evolução intelecto-moral. E entre uma encarnação e outra, esse espírito, ele está então na erraticidade, que é uma terminologia que aparece na obra O Livro dos Espíritos, mostrando ser o lugar, né, no plano espiritual, onde as almas que precisam reencarnar, onde os espíritos que precisam reencarnar, ali aguardam então os processos. Então a pequena diferença seria essa: acreditamos na existência, na sobrevivência, como todas as religiões espiritualistas. Agora, entendemos que pelo processo reencarnatório, então, também existe a anterioridade da existência do espírito antes da reencarnação e que, obviamente, esse espírito não possui apenas uma existência corporal, ele não tem apenas a experiência de uma existência corporal. E a possibilidade de comunicação com esses espíritos, não é? Mas vejam, os materialistas, né, eles dizem assim, ninguém nunca voltou para comprovar. Né? Um chavão. E aí a gente entra no campo da comprovação. Que evidências nós temos da realidade dessa vida espiritual? Bom, nós poderíamos ter uma evidência, primeiro, cultural, não há povos materialistas. Né? Então, quando nós fazemos o estudo antropológico de quaisquer que sejam os agrupamentos humanos, as comunidades, os mais primitivos que sejam, nós não encontramos povos e comunidades materialistas que não tenham crença na continuidade da vida após a vida. Então, isso seria vamos dizer assim, uma evidência cultural. No entanto, nós poderíamos levantar alguns pontos que são também muito importantes quando se trata do assunto. Esse chavão de dizer ninguém veio para dizer, isso não é verdadeiro.
as histórias estão aí, as pesquisas estão aí, os depoimentos estão aí, então nós não podemos afirmar isso. E poderíamos começar por um grupo de evidências ou de possibilidades que têm se apresentado, e muitas dessas possibilidades pesquisadas e muitas coisas que são, vamos dizer assim, comprovadas, não apenas pelas pessoas, pelo vulgo, pelo leigo, mas que também fazem parte, constituem hoje objeto de pesquisa científica. Então nós começaremos pelas famosas aparições, né? Então todo o nosso público aqui sabe das famosas aparições. As pessoas costumam, dentro das nossas tradições, e muita gente joga isso para o campo do supersticioso, do sobrenatural. Ou da loucura. Ou da loucura. Só que na doutrina espírita não há sobrenatural. O que há é o natural que a gente conhece e o natural que a gente ainda não conhece. Como durante muito tempo a própria ciência ela também esteve sem descobrir certos fatos. E durante muitos e muitos séculos, os grandes estudiosos, eles apontavam para isso ou para aquilo, mas o próprio circuito intelectual considerava que não era aquilo, porque não tinha ainda naquele momento um amadurecimento da tecnologia, dos instrumentos, do próprio método e assim por diante. Então o fato de ser considerado sobrenatural afastou muita gente da pesquisa, muitos cientistas das pesquisas, mas as aparições, elas foram também pesquisadas. Os fenômenos, vamos dizer assim, mediúnicos, foram pesquisados por gente importante. Nós temos também, já há algumas décadas conosco, Nilo, a questão da transcomunicação. Então nós temos na Europa, principalmente, um grande contingente de estudiosos, pessoas que começaram até algumas realmente por necessidade, mas... Pessoas não espíritas. Pessoas, né? Sim, não espíritas, né? Inclusive na Itália, em Roma, né? Foram pais que começaram determinados processos, e nós temos hoje, então, uma larga tradição, que não é espírita. A transcomunicação, vamos dizer assim, tem uma interface, mas é uma área, né, de estudo e de investigação. Agora, nós podemos dizer que o principal, hoje, foco de pesquisa nessa área de vida depois da vida, chama-se o estudo das chamadas EQMs, experiências de quase morte. E as experiências de quase morte, elas têm dois grandes investigadores como precursores. O Dr. Raymond Moody Jr., autor de uma obra clássica, A Vida Além da Vida, que é um recorde, 13 milhões de exemplares, foi publicado em 1975. E a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que possuía mais de 20 mil casos, mas num incêndio criminoso, todo esse material, infelizmente, foi, vamos dizer assim, perdido, né? E o Dr. Raymond Moody Jr., ele começou uma tradição, vamos dizer assim, ele desenvolveu uma influência muito importante sobre os cursos de medicina, ele que é psicólogo, né? Mas é principalmente a partir das pesquisas dele que nós vamos encontrar um interesse muito grande da comunidade médica em articular exatamente as áreas, medicina e espiritualidade. E inúmeras faculdades de medicina hoje, não apenas lá, como na Europa também, né, realizam esses estudos. Então, a chamada experiência de quase morte, a pessoa que diz assim, eu fui lá e voltei, né? Então, na verdade, não houve a desencarnação para nós, não houve o rompimento total dos chamados laços que ligam o perispírito, espírito e corpo, mas as pessoas estiveram nesse estado de emancipação, viram, né? E aí nós temos muitas investigações interessantes, só para a gente citar, por exemplo, o Dr. Melvin Morse, que tem uma experiência muito curiosa com crianças, um pediatra que durante 10 anos estudou crianças que retornaram das chamadas paradas cardíacas. Temos uma outra médica muito importante hoje, uma das maiores autoridades, a doutora Phyllis Atwater. Ela tem uma pesquisa há mais de 15 anos e ela mesma, durante 2 meses, teve, após um parto, 3 experiências de quase morte, né? Agora, nós gostaríamos só de dizer que o maior exemplo que nós temos, né, de vida após a vida nos foi dado pelo próprio Cristo, né? Então, nós conversamos ainda há pouco o que foi que fez com que os cristãos pudessem, de fato, ir às arenas, pudessem se sacrificar, aqueles milhares, centenas de milhares de pessoas que realmente desceram ao circo, né? Então, é Jesus a maior prova da vida após a vida. Apareceu a Maria Madalena ainda ali, após 3 dias, depois conversou com os chamados discípulos na estrada de Emaús, penetrou no ambiente fechado, onde se encontravam seus 11 discípulos, seus apóstolos, após a crucificação, receosos, e para mostrar que a coisa era realmente muito séria, ele aproveitou e no momento que Mateus registra, no capítulo 28,
um momento conhecido como a Ascensão do Senhor, ele se apresenta em corpo celestial, como diria o apóstolo Paulo, né? Ele apresenta-se aos chamados 500 da Galileia. Quer dizer, nós não temos cristãos, não temos como desmentir a certeza da vida depois da vida. Sandra, não podemos receber você aqui sem falar do seu livro, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Onde é que as pessoas podem encontrar? Olha, Nilo, para socializar mais, tornar, vamos dizer, mais acessível ao público, nós estamos com o livro tanto na Livraria Siciliano, nas suas sedes, como em todas as grandes bancas de revista. Então, banca de revista na cidade de Natal, e não esqueçamos, Reflexões Pedagógicas, 100% da renda em benefício do Movimento Espírita, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte.